Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma manhã do Manhã com Dados, né? Uma manhã para muita gente, né? Bem fria, né? Aqui no Rio de Janeiro. Estamos aqui, acabei de olhar aqui com 17 graus. Quem está em São Paulo, acredito que está com mais frio ainda, não é? Sul do Brasil, né? Então, vamos dar sequência aqui a mais uma edição, né? Então, se vocês estão me ouvindo bem, por favor, coloquem aqui, não é, se apresentem, de onde vocês estão, né? Se souber a temperatura, coloca aqui para variar um pouquinho, né? Esse Manhã com Dados de hoje é um Manhã com Dados bem especial, tá? É, Chegamos à 36ª edição do Manhã com Dados, né? Então já temos aqui, né, fechando hoje, mais de 36 horas de conteúdo, não é, sobre dados, né, passados por pessoas convidadas, por mim também, não é? Eu falei bastante pelo Wagner, né? E mais de 36, né? Porque eu sempre passo um pouquinho, né? Estoura sempre um pouquinho, fica 1 hora e 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, mas isso é uma satisfação muito grande, né? Porque você pegar, né, em um período de menos de um ano, né, e ter tantos webinars assim, né, lives, né, é, é bem desafiador, né? Não é fácil, né, estar aqui toda sexta-feira, né, às 9 da manhã. Então, às vezes, a gente não pode contar com esse horário para marcar outro compromisso, né, para marcar alguma reunião. Então, é com uma imensa satisfação que chegamos aqui nas 36 edições, né? Antes de começar, até deixar aqui o meu muito obrigado, né, a todos que participam até com certa frequência aqui do Manhã com Dados, né? Saibam que vocês são as pessoas, né, que motivam, inspiram, né, a que o Bergson, que o Wagner e aqui os outros convidados estejam aqui, tá? Meu muito, mas muitíssimo obrigado a vocês, tá? Bom, vamos começar aqui, né? Hoje eu vou estar falando do uso de ferramentas visuais nas demandas de dados, gestão de dados, né? É uma carência que eu vejo ainda muito na área de gestão de dados, tá? E aí engloba tudo: governança, arquitetura, qualidade, infraestrutura, não é? Segurança, privacidade, porque nós, como profissionais de dados, usamos pouco esses elementos, tá? E eu vou estar passando aqui alguns deles, tá? É claro que a gente tem 1 hora, não dá para falar tudo, né? Mas eu espero dar uma luz, né, para vocês no uso dessas ferramentas, tá? Então, Wagner, por favor, você já pode compartilhar, já para a gente começar. Beleza, Wagner? Obrigado. Tá? É, Então, como eu falei para vocês, vou falar de algumas ferramentas, tá? Essa primeira ferramenta aqui foi uma ferramenta, né, criada pelo José Finocchio, tá? Ele é um brasileiro, hoje ele atua já fala bastante sobre A, mas ele começou com gerência de projetos, tá? E ele criou, né, o Project Model Canvas, tá? E o Project Model Canvas, inclusive, tem um livro sobre ele, tá? Então, quem se interessar, pode chegar lá na Amazon, por exemplo, digita Project Model Canvas, vai aparecer o livro do Finocchio ali, tá? E o que o Project Model Canvas e os demais Canvas, né? Eu vou mostrar um que eu usei durante bastante tempo, tá? Agora a gente tem outro. Talvez eu faça até outro Manhã com Dados só falando do Data Governance Model Canvas. Mas os Canvas, de forma geral, né, eles concentram as principais informações sobre aquele tema, aquele assunto, tá? Então aqui a gente tem uma visão, né? O nome já diz, né? Project, né? Então a gente já tem a visão de projeto, né? É, e todo Canvas, tá? O ideal, né, é seguir sempre da linha da esquerda, né, para a direita.
Então, quando o Finoco idealizou isso, né, ele idealizou os campos aqui. Então, quando a gente olha, né, a gente entende aqui o básico de qualquer projeto. Então, tem a justificativa desse projeto, ou seja, o que motivou, né, a criar esse projeto, a criar essa demanda, tá? Os objetivos SMART, né, são objetivos que devem ser cumpridos com o projeto, né? Então, o que nós pretendemos atingir, tá? Com o projeto, tá? Então, aqui é um canvas até real, eu descaracterizei, tá? Então, o objetivo desse projeto era entender o nível de maturidade, definir as diretrizes, ou seja, as principais políticas, e um roadmap, tá? E os benefícios, ou seja, uma vez os objetivos atingidos, o que a empresa, o que a companhia ela ganha com isso, tá? Então a gente tem toda essa visão aqui de benefícios, né? Seguindo, isso vai gerar um produto que é geralmente a entrega ou os entregáveis do projeto, que é o assessment, os requisitos do projeto. Então a gente coloca aqui quem são as pessoas externas, não a equipe interna, tá? Então, nesse caso aqui, entraram alguns atores, né? A equipe em si, as áreas principais que entraram, né? Restrições, né? Então, aqui entrou uma restrição de tempo, entrou uma restrição de orçamento, tá? Premissas, os grupos de entregas, e aqui eles dentro de uma linha de tempo, tá? E os principais riscos, né? O custo também aparece, mas que não faz muito sentido, né? Colocar. Então, quando, por exemplo, no projeto de um assessment, né? Quando eu olho para isso aqui, eu tenho as principais informações daquele projeto. Eu sei qual é o escopo, né? As entregas, eu sei qual é o prazo aqui, eu sei quais são as restrições, qual o custo, né? Os principais riscos. Então, tudo em um quadro visual, né? A gente consegue colocar a nível de informação relevante. Poderia criar um cronograma, podia criar um plano de projeto? Poderia, né? Mas hoje, não até acompanhando a questão da agilidade nas empresas, eu entendo que o Project Model Canvas ele atende bem a isso tudo, tá? É uma ferramenta que traz uma transparência muito grande, tá? E as principais informações estão aqui. Então, é muito comum, tá? As pessoas criarem um canvas, né? E imprimir ele. É claro que aqui está numa tela, não é? Mas, por exemplo, tem empresa que pega, é um projeto muito importante, coloca nas próprias televisões ali, ou então na televisão da área, que tem na área, né? O pessoal imprime num formato aí A2, A1, né? E pendura na parede, já faz até um quadro bonitinho, tá? Mas isso aqui é uma apresentação, né? Serve como uma apresentação de um projeto, tá? E eu gosto muito de usar, tá? Às vezes, assim, eu uso internamente, isso não vai para o cliente, às vezes o cliente pede, a gente usa em conjunto, tal, mas é uma ferramenta, tá? Que ela traz uma visibilidade, né? Uma transparência muito boa aqui da demanda que está sendo tratada. Então, aqui o exemplo foi de assessment, mas podia ser de qualquer outra coisa. Então, vamos implantar, né, construir o data lake da empresa, ou vamos mudar da visão de arquitetura de data lake para lake house, por exemplo. Mesma coisa, é claro que o conteúdo aqui muda, mas nós usamos aqui os mesmos campos e seguimos a mesma linha, tá? Tudo bem, pessoal? Se tiverem dúvidas, vão colocando aqui, né? E digam aí também se vocês usam ou já viram alguém utilizar na empresa de vocês o Project Model Canvas. Tudo bem? Vou seguir aqui, tá? A próxima ferramenta visual, na verdade eu coloquei aqui um modelo de áreas de interesse, mas o modelo de área de interesse ele utiliza dessa ferramenta que é o que?
O mapa mental, tá? Eh, o mapa mental, ele serve para quê? Para nós estruturarmos ideias, tá? Então, em algumas situações, né, nós precisamos reunir as pessoas e começar a mapear as coisas, mapear as ideias, os problemas, né? Ou a própria documentação que a gente tem aqui, então a gente pode usar o mapa mental. Esse exemplo aqui são dois modelos de áreas de interesse, que é um modelo, né, que a gente utiliza aqui na arquitetura de dados, que é o modelo de mais alto nível, né? É claro que esses modelos aqui são modelos, vamos dizer assim, didáticos, né? Não, esse clube de futebol aqui não é um modelo de área de interesse, por exemplo, lá do Flamengo, né? Mas dá uma visão do que é, não é? Então nós temos aqui o, no centro do modelo, né, o nome da empresa e aqui os principais conceitos de dados que existem na empresa. E a partir desses conceitos nós vamos criar os modelos conceituais, tá? Então o mapeamento a gente pode usar para trabalhar, não é, com a criação do modelo de área de interesse. Eu posso usar o meu mapa mental para colocar tudo que existe dentro do meu programa de governança de dados, por exemplo. Então, poderia estar chegando aqui, não é? Então, esquece que isso aqui é um modelo de área de interesse. Eu poderia estar chegando aqui, não é? E colocando. Vamos até fazer aqui. Deixa eu. Aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Então, desculpa. É, aqui a imagem, então tá. A gente vem aqui, a gente pode colocar todas as informações que o programa tem. Então eu venho aqui e coloco aqui, ó, por exemplo, políticas. Aí eu venho aqui e quebro. Ah, aqui não dá. Bom era fazer no Xmind, tá? É, vamos fazer no Xmind. Ó, então vem aqui, ó. Eu venho colocando, ó, políticas. Eu coloco governança. Aí vem comitê. Digamos que eu tenho dois comitês, um tático e um executivo. Ó, eu coloco aqui as pessoas. E por aí vai. Aí eu coloco aqui conceitos. Conceitos contemplados pelo programa. Aí eu venho aqui e coloco quais são os meus pilotos. Ah, cliente, produtos. Aí eu coloco aqui quem são os principais envolvidos, né? Põe os owners, põe os stewards, põe aqui os projetos do meu roadmap, né? Então começa a montar aqui, não é? E isso fica, para quem olha, não é?
fica muito claro, tem uma visão em um único diagrama, tá? Tudo que contempla aqui, por exemplo, o meu programa de governança de dados, tá? Então, o mapa mental, ele serve muito para isso, para organizar ideias, tá? É, e mostrar também, não é? Tudo que temos, a parte de arquitetura, criar um modelo de área de interesse, tá? Então, se vocês puderem, usem e abusem, por exemplo, desse tipo de ferramenta. Existe software free para isso, né, que é o Xmind, né? O Xmind a gente consegue criar aqui qualquer tipo de mapa mental. Para quem trabalha com qualidade de dados, eu consigo fazer aqui uma espinha de peixe também, mas o foco aqui é falar do mapa mental, tá? Então a gente consegue organizar tudo. E aqui, óbvio, né? Fiz rápido para vocês, mas eu posso botar isso bonito, eu posso botar ícone aqui, não é? Posso criar toda uma identidade visual para ficar algo apresentável, tá? Então, o mapa mental hoje é uma ferramenta muito útil, mas eu vejo muito, assim, que as pessoas utilizam muito pouco, poderiam utilizar muito mais, tá? Bom, seguindo aqui, deixa eu botar aqui no modo de. Esse aqui sai, né? Que eu tentei fazer aqui, não deu. Outro canvas, tá? Que esse aqui é um canvas que nós utilizamos muito, né? Mas hoje a gente não utiliza mais, tá? A gente já tem uma versão nova, tá? Mudou um pouquinho, mas o que que eu fiz aqui, né? Da mesma forma, né? Que nós no mapa mental fizemos uma representação de todos os componentes do programa, aqui também a gente faz, mas com uma visão mais de planejamento da coisa, tá? Então a gente segue a linha, não é? Aqui, não é? Das boas práticas de que começar sempre na parte superior esquerda, desce e vai vindo para a direita, tá? Então aqui está muito, né? Basicamente muito, o que está ali no Project Model Canvas, tá? Só que com uma visão agora aqui de programa, tá? Então, motivações. Quais são os problemas antes, né, de começar o programa? O que que motivou começar o programa de governança de dados, né? Quais objetivos SMART, né? Por quê? Onde a gente quer chegar, né? O que que a gente tem que atingir? A gente coloca todos os objetivos. Uma vez estabelecidos esses objetivos, quais os resultados esperados? Aí vem para a direita. Quais são as funções de dados do programa naquele momento, né? O que vamos atacar aqui no momento definido aqui. O novo, a gente já tem uma questão de tempo aqui, que isso fica mais claro, né? Mas, no caso aqui, a gente colocou 4 funções de dados, tá? Quais são os dados que vão entrar como piloto, os conjuntos de dados, quais as premissas, né? Então, ter um patrocínio, né? Ter pessoas para trabalhar dentro do programa, né? As restrições, tá? Ah, os principais envolvidos, tá? Além da equipe, então, no caso aqui, são outras diretorias, tá? Quais são os comitês, quais as pessoas que estão aqui, por exemplo, dentro do Data Office, né? Quais os principais quick wins nesse momento, e aqui a gente segue a linha do tempo. O que tem de backlog, ou seja, o que já está, por exemplo, ali indicado no roadmap, mas ainda não está aqui a nível de executar, né, de implementar. Então a gente coloca aqui quais as áreas que serão atendidas com essas entregas, e de novo aqui a questão de orçamento, tá? Então é uma derivação, vamos dizer assim, né, do Project Model Canvas, né? E a gente usou ele, eu usei muito ele em treinamento, né? Então, nos treinamentos mais antigos de governança de dados, né? Eu utilizava ele, tá? Mas hoje a gente já cria uma versão nova, tá? Estava muito em cima, não consegui descaracterizar ontem uma, então já usei essa aqui mais antiga mesmo, porque o intuito é estar mostrando aqui para vocês que existem formas, inclusive diferentes, tá? Da gente representar o que tem um programa de gestão de dados ou não, tá?
Uma pode ser o mapa mental, outra pode ser, por exemplo, uma visão mais de planejamento, esse Canvas aqui, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? De onde vocês estão? Não estou vendo nada aqui, tá? A sala que eu fico, eu não consigo ver os comentários. Então, se vocês têm dúvidas, coloquem as dúvidas de vocês, tá? Seguindo aqui. Um que é bastante utilizado é o Kanban, tá? Aqui eu fiz uma adaptação, tá? E esse exemplo aqui, não é? Eu gosto muito, é algo bem simples, mas que traz bastante resultado, tá? É, Então, o que que é um quadro Kanban? Tá? Isso é muito bom quando a gente trabalha com uma equipe que dá, por exemplo, sustentação, né? Ela não trabalha com uma visão de projeto, né? Então, isso aqui é bom para uma equipe que já está ali trabalhando dentro de um programa ativo, tá? E aí, se a gente tem uma visão de um EGD, não é? Um escritório de governança de dados híbrido, por favor, nunca adotem um escritório de governança de dados só operacional, tá? Mas a gente tem um escritório de governança de dados híbrido e fica muito transparente, tá? Para as pessoas saberem tudo que tem que ser feito e quem está fazendo o quê e o quanto cada um está ali colaborando, tá? Então, vocês podem reparar que eu dei uma adaptada aqui, né, para quem usa o Kanban clássico. Eu coloquei algumas raias aqui, que são as raias das pessoas. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, é uma equipe com 4 pessoas, né? Tem o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, né? Os sobrinhos ali do tio Patinhos, né? E tem Joãozinho aqui, tá? E aí, o que que a gente pode ver? É claro que cada quadradinho desse, cada post-it desse, tá? É uma atividade, tá? Que foi, digamos assim, direcionada para aquele profissional, só que ele ainda, óbvio, né? Ele não começou a fazer, ou seja, tá na lista de espera dele, né? E aqui a gente pode padronizar, por exemplo, eu posso botar aqui dentro do quadradinho o que que é para ser feito e o prazo, tá? Eu posso adotar essa prática aqui. E aí o que acontece? Na hora da gente distribuir essas atividades, fica mais claro, fica mais visível. Então, aparentemente, tá? O que que a gente tá olha aqui, bate o olho e vê, poxa, o Luizinho, né, é o que trabalha mais, né? E o Joãozinho aqui é o que trabalha menos, tá? Olhando só assim não dá para cravar isso, tá? Até porque, por exemplo, o Joãozinho ele pode estar em algo que é muito mais demorado e o Luizinho está pegando tarefas pequenas, tá? Mas eu já tive problemas, tá? Durante muito tempo eu trabalhei como AD, liderei equipes com mais de 10, 12 ADs, né? E a gente sabe que sempre tem alguém ali que dá uma morcegada a mais ou não, né? É, E aí, na época, quando eu comecei a usar esse tipo de ferramenta, ficou muito claro, né? Porque a, a pessoa que morcegava ali, né? Ela ficava meio sem graça, né? Porque no caso aqui, eram tarefas de tamanho parecido, né? De esforço parecido. E aí ficava mal ali, né? Aí a pessoa automaticamente passava a ser mais proativa, né? Então funcionou bastante, né? Principalmente nessa passagem que eu passei por uma empresa. Eu não tinha BLR Data ainda, tá? Mas a gente não pode olhar só para esse lado, né? A gente pode ter outros ganhos aqui, como a questão, né? É, da transparência, da, da ajuda de um profissional ao outro. Às vezes, por exemplo, aqui, digamos que o Guinho, né? Aqui o primeiro, ele está nessa atividade, mas aí no dia a dia ele está com uma dúvida, está tendo alguma dificuldade. A gente pode pegar, de repente, quem está com backlog menor, né? E coloca para ajudar aqui, tá? Então, a gente, olhando, batendo o olho, né? E é interessante, tá? Que quando a gente usa esse tipo de ferramenta, é interessante que a gente faça uma daily também, né? Todo início de manhã, né?
ou fim do dia também, né? A pessoa às vezes taxa, tem que fazer de manhã, não, pode fazer no fim do dia, que aí a pessoa já chega no outro dia seguinte, já com tudo já definido, né? Ah, então, o Kanban, tá? Ele é muito útil nesse sentido. E trabalhando ele junto com a Daily, ou seja, todo dia as pessoas chegam, uma reunião rápida, tá, gente? 10, 15 minutos, não mais do que isso. As pessoas falam: olha, eu estou atuando com isso aqui, terminei, tive esse tipo de dificuldade, né? Ou vou terminar isso aqui quando, na sequência eu vou pegar um desses itens aqui do meu backlog e vida que segue. Então, para trabalhar com equipes, tá? Que não são de projetos, mas sim de sustentação, é um quadro bem legal, tá? Tem duas perguntas aqui dos comentários, tá? A Ana Paula Becker colocou aqui o seguinte: bom dia, qual ferramenta que você utiliza para montar esses mapas? Bom, Ana Paula, geralmente, tá? É, eu uso, tá? Para a questão do mapa mental, um software chamado Xmind. Eu vou escrever aqui, vocês não têm acesso ao que eu vou escrever, mas o Wagner coloca aqui para vocês, tá? É uma ferramenta aqui de mapa mental e ela é free, tá? Então dá para utilizar de boa, tá? Ela não tem muita restrição, tá? Tem a versão paga também, mas a versão free já ajuda bastante, não tem muita restrição, tá? Para a questão do Kanban, tá? Então, aí vai depender, tá? Se você trabalha no presencial exclusivamente, tá? A gente pode imprimir uma folha grande, não é? Ou chegar em um quadro branco, não é? E fazer esse desenho aqui mesmo, não é? E trabalhar com post-it, tá? Se for só no presencial. É uma forma que eu não gosto muito, tá? Mas a empresa já trabalha no híbrido, não é? Em determinado momento da semana as pessoas estão de forma remota. Eu gosto do Trello. Eu não sei se estou escrevendo certo, se é um L ou dois L's. Acho até que o Wagner usa isso aqui também. Wagner, se eu botei errado aqui, tu me corrige, tá? Mas acho que é com L só, tá? É, que é uma ferramenta também bem tranquila para a gente trabalhar dessa forma. Eu posso trabalhar por demandas também, por projeto ali no Trello, tá? Que mais? Qual foi que eu mostrei? O Canvas, né? O Canvas eu posso, a Adriana até botou aqui, eu uso o Miro para mapas mentais e outros recursos na ferramenta. Ó, o Wagner me corrigiu com dois L's. Boa, Wagner, obrigado. Aí a Adriana fala que o Miro sim, uma ferramenta boa, até para a gente colocar um Canvas ali dentro, tá? Então o Miro é para diagramas em geral, tá? Mas o Canvas, por exemplo, esse Canvas aqui, por exemplo, em muitas situações eu uso o próprio PowerPoint, tá? Então eu crio aqui, por exemplo, isso aqui veio de um PowerPoint, tá? Eu crio todo o formato aqui, né, no PowerPoint e trabalho aqui com os campos como se fossem post-it, né, trazendo aqui os elementos gráficos do PowerPoint. Então, sei que tem muita gente que não gosta do PowerPoint, mas ele segue, não é? Ele ajuda bastante, principalmente quando a gente não tem mãos. Então, às vezes, por exemplo, aqui o Canvas, né? A gente pode botar isso no Miro, mas às vezes eu tenho alguma limitação da empresa que não permite. E aí eu vou deixar de fazer, de usar porque a empresa não permite? Não, eu pego ali meu Office mesmo, né? Que geralmente a empresa usa o Office ou não, se não usar, usa algum concorrente, né? Uso, por exemplo, entre aspas, né? O Office do Google, e a gente faz, tá? Então ele adianta bem, tá? Mas vamos seguir aqui, tá? Então, Kanban.
para quem trabalha, né, dentro de um escritório de governança de dados híbrido, que tem aquelas atividades ali rotineiras, vale a pena utilizar. Então, poderia estar colocando aqui, por exemplo, documentar termos de negócio da aplicação tal, ou do domínio tal, né? Então, eu coloco essas atividades aqui, né? E vou seguindo, tá? Essa aqui a gente utiliza muito até para não dar problema, tá? É uma. Isso aqui é antigo também, tá? Uma matriz RAS. O que que é isso? É uma tabela, tá? Basicamente, que onde nós colocamos, né, no início dela, aqui do lado esquerdo, o que, que a gente quer ter definido a nível de responsabilidade. Então, no caso aqui, eu botei alguns processos, tá? Mas eu poderia, em vez de estar falando de processos, eu poderia estar falando aqui de outra coisa. Eu poderia estar falando aqui de entregáveis de um projeto, por exemplo, tá? Então, na parte da esquerda, a gente coloca o que, que a gente quer formalizar, definir as responsabilidades. Na sequência, cada coluna são os papéis. Então, no caso aqui, eu estou falando de processos de gestão e governança de dados. Então, botei aqui alguns papéis tradicionais, tá? O owner, o steward, o escritório de governança de dados, o CDO e o comitê de dados. Nesse exemplo aqui, eu estou considerando que eu tenho um único comitê. Mas eu tenho um comitê executivo, eu tenho um comitê tático. Ok, uma coluna para o executivo, outra coluna para o comitê tático, tá? E eu venho colocando todos os processos que eu tenho. É claro que não está tudo cheio aqui, isso aqui são é, só exemplos, não é? Mas eu coloquei. Então, por exemplo, assim, a formalização do data owner, ou seja, como é que o data owner ele é formalizado? Aí eu sigo a matriz aqui. Né? O RACI vem de quê? O R de responsável, né? o, o A, né? É quem aprova, né? O responsável por execução, o A é quem aprova, o C é quem é consultado dentro dessa linha aqui, e o I é quem é informado. Então, aqui, nesse modelo, para esta empresa, não estou falando que é para usar isso aqui em tudo que é situação, tá? Lembrando, a governança de dados, né? A forma de execução dela, ela varia em cada empresa, tá? Mas nesse exemplo aqui, tá? O que eu estou falando é o seguinte, ó, o owner ele é consultado muito no sentido do tipo, olha, você pode realmente contribuir como owner, né? Você é a pessoa ideal para estar atuando como owner. O escritório de governança é o responsável por formalizar isso, agir, né? O CDO ele está acima do escritório, né? Então ele é informado. E o comitê de dados, aí eu estou imaginando aqui que esse comitê tem a visão mais executiva, é que aprova o nome daquela pessoa ali como owner. Neste exemplo que eu estou aqui. Mas na minha empresa é diferente. Ok, na sua empresa é diferente. Então você coloque a matriz como é na sua empresa, tá? Mas o importante é deixar isso aqui bem claro para não ter dúvidas. Por quê? Principalmente em 2 momentos, tá? Quando a gente começa um projeto, uma demanda, tá? Então, é importante ter isso aqui definido, quem é responsável por quê no projeto. Então, por exemplo, aqui na empresa, todas as propostas de projeto que nós encaminhamos, nós colocamos uma matriz RAS. E aí, é óbvio, né, não tem essas colunas, mas tem aqui, por exemplo, o cliente tem aqui a BLR Data e quem é responsável por quê, tá? É, formalizar a Data Steward, nesse exemplo aqui, olha, o escritório de governança de dados é o responsável, tá? O steward, ele é consultado, CDO é informado com o comitê, e quem aprova, na verdade, quem vai indicar é o owner. É o contrário do que acontece com ele, tá? Então, se eu tenho isso definido, por exemplo, na minha política de governança, no meu processo, e eu coloco uma matriz dessa, né, e essa matriz ela é visível, eu acabo com qualquer conflito de comunicação no sentido de quem é responsável por quê. Porque se eu não faço isso, o que, que vai acontecer? Usando esse exemplo como está aqui, vai ter gente que vai entender o seguinte: não,
quem aprova o nome do Data Steward é o comitê de dados ou o escritório de governança de dados. E nesse exemplo aqui não é, tá? Então a gente segue aqui também, não é, com todos os demais processos e a gente segue sempre essa linha, tá? Então é interessante, tá? Quando esses processos eles são definidos, eles são mapeados, a gente pegar, não é? A gente desenha o processo, né? Usa ali o BPMN, coloca o fluxo ali, documenta o que é cada passo daquele processo, e aí no fim, né, de todos os fluxos daquele processo, a gente fornece, não é, uma matriz RACI dessa aqui para deixar as coisas mais claras, tá? Tem gente que fala, eu não vejo, isso aqui não vale a pena, é perda de tempo. Se você trabalhar numa empresa já muito madura, com um programa bem estabelecido, você realmente quase não vai usar isso aqui. Mas a gente sabe que no dia a dia é o seguinte, né? A gente pega, a maturidade não é tão alta, as pessoas não têm um conhecimento mais profundo do que é uma gestão de dados, do que é uma governança de dados, fazem confusão, e é normal fazer confusão, tá? Nesse estágio. Então, ela ajuda bastante, ela elimina, inclusive, alguns conflitos desnecessários. Por quê? Aqui foi o que foi batido o martelo, aqui é o que foi combinado, tá? Me digam aí se vocês usam matriz RACI aqui na governança de dados, tá? Outra ferramenta visual, é claro que assim, gente, não entendo que isso é um modelo pronto, tá? Esse é um modelo que eu fiz ontem, inclusive, para estar passando aqui para vocês terem uma ideia. É um modelo conceitual de dados, tá? Quando a gente tem um modelo conceitual de dados, a gente consegue discutir, tá? Debater com um negócio em alto nível. Esse modelo aqui, por exemplo, o propósito de um modelo conceitual não é, tá, representar como os dados estão armazenados, persistidos nas bases, nos sistemas de arquivos, não é nada disso. É como esses conceitos, olhando com uma visão mais alta, uma visão de negócio, como esses conceitos se relacionam, tá? Então, aqui eu fiz rápido um modelinho de uma faculdade, né? Um pedaço de um modelinho de uma faculdade, óbvio, né? Que isso aqui não é um modelo de uma faculdade. Mas eu estou falando o seguinte, olha, é uma rede de faculdades, então vou ter cada faculdade aqui, né? Ela tem seus cursos, esses cursos têm as matérias, o aluno ele se matricula nas matérias daquele curso, e ele é avaliado dentro dessas matérias, né? E cada matéria tem um professor. É claro que eu poderia expandir muito mais isso aqui, tá? Então, quando a gente olha para isso aqui, fica muito mais fácil, tá? Por exemplo, tratar com o negócio eventuais mudanças, impacto de algum tipo de mudança, não é? Então, olha aqui, por exemplo, matrícula. Oi, desculpa. Matrícula, tá? Ela é um elemento aqui que acaba se relacionando com várias outras entidades. Então, tem gente que acha, tem que fazer uma mudança aqui nos dados da matrícula. Tem gente que acha que isso é uma tabelinha, e não é. A matrícula ela vai influenciar, óbvio, né, na matrícula do aluno, mas eu vou ter a avaliação, eu vou ter ali todas as matérias que um aluno vai tá cursando. De quebra, isso vai impactar a alocação do professor nas matérias. Então, eu consigo navegar, tá, por esses elementos e entender o impacto que, de repente, uma mudança que aparentemente pode ser simples, tá, para um determinado tipo de entidade de dados, e na verdade a gente acaba descobrindo que não, tá? Ou ainda, eu posso chegar aqui e olhar, pô, mas tem um conceito forte de dados aqui que não está representado, ou seja, estaria faltando uma entidade de dados aqui, né? A gente pega e ajusta e cria, por exemplo, uma entidade, tá?
Então, esse é um modelo que não, assim, o profissional de tecnologia, ele acaba não dando muito valor, né? E por isso é uma grande dificuldade a gente conseguir trabalhar com ele. Mas quando a gente leva isso para negócio, tá? Fica muito mais claro a necessidade do seu uso. Negócio começa a entender muito mais a importância que ele tem, o impacto da decisão que ele tem em relação a outras entidades, a outros conceitos de dados. Né? Uma coisa como negócio, eu tomar uma decisão achando que aquilo ali só me afeta. Então, eu vou estar olhando aqui, obviamente, para o meu umbigo. E é um normal isso. Outra coisa, não, beleza, ó, que a gente vai mexer aqui, vai impactar toda essa cadeia aqui. E aí? Aí a análise costuma ser um pouco mais detalhada, cuidadosa, né? Então um modelo, né? Um modelo de dados é uma ferramenta, né? Visual que eu considero importantíssima, principalmente o modelo conceitual, tá? E aí me digam aí se vocês usam o modelo conceitual ou não, tá? E aí para fechar é o próprio roadmap. Não estou falando aqui de um cronograma, tá? O roadmap é mais simples, né? A gente tem uma visão mais macro dos prazos, mas é importante a gente pegar, imprimir isso, deixar claro, né, para as pessoas tomarem ciência de até quando vai aquilo, né? Qual o grande problema hoje que eu vejo também na relação dos projetos de governança de dados, né? A gente começa com planejamento, tá? E faz o planejamento ali para 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai de cada empresa, tá? E isso fica ali com o time, por exemplo, de governança de dados. Só que acontece, a maioria das iniciativas que estão dentro daquele planejamento, né, daquele cronograma ali, vai depender da atuação de outras áreas. Então, vai depender da arquitetura, vai depender das áreas de negócio, vai depender do jurídico, vai depender da comunicação. Né? Então, outro dia eu estava com um projeto parado, porque o pessoal da comunicação olhou e falou: não, a gente vai ajustar aqui. Só que esse ajuste aí passou 2 meses. Aí ferrou tudo. Né? Aí atrasou, óbvio. Né? Era uma coisa que a gente estava prevendo ali 1 semana, 2, né? Para o pessoal dar um retorno. Né? É, Então, ter isso impresso, isso claro, né? Isso na televisão ali da área, né? Traz o quê? Uma visão de, olha, ó, a nossa meta é esta aqui. Entendemos que até, por exemplo, aqui o fim do segundo semestre, nós vamos cumprir tudo isso aqui que está em verde, tá? Que no primeiro e segundo semestre do próximo ano, nós vamos atuar aqui nessas 4 iniciativas e uma delas vai ser só no segundo, mas todas terminam aqui, tá? Então isso traz uma visão de restrição, do tipo, olha, a gente precisa fazer mais coisas aqui, ou mudar isso. Beleza, mas ó, a gente está trabalhando com esse prazo aqui. Vai poder estender? Ah, não. Então, beleza, vamos ajustar aqui para ver se encaixa. Tá? Então, ter essa visão aqui é muito importante, porque se a gente não mostra, quem está em volta ali não tem essa noção. Então, acha que, assim, o fator tempo não é importante. E ele é super importante, porque se eu estendo muito o meu tempo, eu vou estar quebrando algumas expectativas, do tipo, poxa, isso aqui até agora não existe. O que esse pessoal está fazendo? Ah, não existe porque tiveram algumas mudanças, a gente teve que ajustar isso daqui. Então, estendeu. Então, por exemplo, aqui, ó, poderia colocar um primeiro semestre de 27.
se tivesse algumas mudanças, entrasse algumas coisas, surgissem alguns empecilhos, né? Às vezes não entra nada, às vezes existe coisas que acontecem, né, que a gente não imagina. Então, por exemplo, o cliente está em uma região que ela foi muito afetada, né, por questões naturais. Então teve um incêndio muito grande, teve uma enchente muito grande, né? E aí isso afetou a empresa. Então, por exemplo, Rio Grande do Sul, né, ano passado, foi caótico porque o estado ficou assim pelo menos 2 meses com tudo alagado. Então isso atrasou, né, todos os projetos daquelas empresas ali, né? E aí não tem jeito, a gente pega, mexe, ajusta o roadmap, mas isso tem que estar claro. As pessoas têm que ter uma visão, olha, até onde isso vai chegar, tá? Porque se a gente não põe isso muito visível, não deixa isso muito claro, o que acontece? As pessoas esquecem do prazo. E aí vai mexendo, mexendo, aí quando vai ver, não vou acabar aqui, por exemplo, no segundo de 26. Vou trabalhar no segundo de 27. Ok, mas desde que eu tivesse deixado isso bem claro. Se eu fico calado, não mostro, as pessoas não têm acesso a isso, quando chegar no início de 27, elas vão reclamar e vão esquecer que pediram de mudança ali e tal. Então, ter o roadmap também, utilizar ele como um elemento visual. E aqui, ó, gente, eu não estou falando de um cronograma, tá? Seria um macro cronograma. Então, dá para fazer tranquilo, tá? E disponibilizar isso, né? Deixar, por exemplo, no mural da área, TV da área, né? Eu falo muito, né, da questão de criar portais. Isso tudo que eu mostrei aqui pode estar disponível em um portal também, tá? Para as pessoas terem acesso. Mas são ferramentas que elas evitam, né? Quando olho essas ferramentas visuais, a primeira coisa que eu chego à conclusão é o seguinte: ter elas, usar elas, e disponibilizar o conteúdo delas para outras pessoas, elas vão livrar a gente de bastante conflitos desnecessários. Porque aqui a gente está mostrando que está claro o que foi aprovado, o que foi chancelado, tá? Então, são essas ferramentas. Tem mais, tá, gente? Só que se eu ficar falando aqui, vai passar do tempo, né? E a proposta é passar esse conteúdo todo em até 1 hora, tá? Então, são essas algumas que eu trouxe, tá? Todas elas eu uso praticamente nos trabalhos onde eu entro, tá? Então, o Canvas a gente sempre faz aqui internamente, tá? O modelo de área de interesse, geralmente o cliente não tem, né? E a gente indica, justifica essa necessidade, né? Quem quiser saber mais do modelo de área de interesse, a gente já fez um webinar aqui no Manhã com Dados, tá? Mapa mental também, né? Então, a gente pode estruturar qualquer tipo de informação. O Data Governance Model Canvas, talvez a gente faça um webinar só dele, tá? Aliás, me digam aí, vocês acham que vale a pena fazer uma sessão do Manhã com Dados só para falar da nova versão do Data Governance Model Canvas? Diga aí sim ou não, que vai ajudar a gente a decidir aqui, tá? E é bem legal isso, tá? Existem outros Canvas que outras empresas criaram também para outros tipos de temas, de assunto. Tem uma empresa que ela trabalha muito com cultura em dados, ela criou o Canvas dela, tá? Também. O Kanban, né? O Kanban aqui, cara, se eu trabalho com atividade contínua aqui, eu considero quase que obrigatório, né? Mas trabalhar dessa forma, né? Já delegando aqui as pessoas, né? Matriz Race, isso aqui evita muita dor de cabeça, tá? Modelagem de dados conceitual para as pessoas de negócio entenderem, né, como esses dados, né, que elas são responsáveis, têm relação com outros dados, tá? E a questão do roadmap para deixar clara a questão de tempo, prioridade, tá? Tem uma pergunta aqui, o Wagner colocou, do André. Bom dia, Bergson. Existe algum curso que traz essa abordagem? Ensinando a usar as ferramentas de dados. Então, André,
Tem, por exemplo, a gente tem um curso, tá, na Beller Data de governança de dados, que a gente tem 3 módulos, tá? Tem o Fundamentos, que é o curso de entrada, depois tem o intermediário e depois tem o avançado, tá? O avançado, ele fala muito em implantação, tá? Então, tem uma parte que a gente faz esse tipo de trabalho com grupo, tá? Existem outros cursos também, mas não são todas as ferramentas. Por exemplo, agora a gente está dando aula de qualidade de dados, tá? Tem uma turma ali que começou terça agora, tá? São 6 aulas praticamente, né? Ontem eu terminei a segunda e ainda está naquela parte ali introdutória, aquela parte chata, né, de todo o curso. Mas já entrando na próxima semana, a gente já vai usar algumas ferramentas, por exemplo, o diagrama de causa e efeito, né, é uma ferramenta visual também, né? E a gente vai estar exercitando lá, e também tem um QFD que a gente faz no último dia do curso, tá? Então existem cursos, sim, tá, que falam isso. Eu vou falar dos que a BLR Data tem, né? Mas é uma forma aqui de estar exercitando isso, tá? Aí, acho que aqui são os comentários, né? A Mônica está falando, vale muito a pena, imagino que é a nova versão do Data Governance Model Canvas. Daniela, Jorge, Adriana também. Então já está decidido. Luciano, Jéssica, Gustavo. Então, beleza. Então, eu vou alinhar com Wagner a agenda. Pode ser que a gente não faça na próxima sexta. Quer dizer, na próxima sexta teremos Manhã com Dados, mas não sobre esse tema. Mas se não fizermos na sexta que vem, a gente faz na outra, tá? E a gente coloca, né? E a gente também, eu vou ver com Wagner, eu vou ficar em julho, né? Eu vou ter que descansar um pouquinho, né? As férias, né? Todo mundo merece. E aí nós teremos alguns convidados aqui, né? Para falar no Manhã com Dados, né? O Wagner vai tocar 3 sessões e uma delas vai ser bem interessante. Acredito que vocês vão gostar. Com certeza. Não que as outras não vão gostar, vão também, mas tem uma terceira que eu acho que vai ser especial, tá? E é isso, né? Mais alguma dúvida, né, que vocês queiram colocar, algum comentário? Se não tiver, tá? Eu vou chamar o Wagner aqui para dar os recados finais. Wagner, então, se ninguém colocou mais nenhuma dúvida, por favor. Será que hoje a gente consegue terminar em 1 hora, Wagner? Hã? Eu acho que vai dar, assim, em cima da hora, viu? Tá da hora, né? Vai ser a conta certinha, viu, Bergson? Maravilha, Uhum. cara. Excelente apresentação. O pessoal gostando muito aqui no chat. E lembrando as pessoas, tá, gente? Lembrando que todo final dessa live, quem estiver assistindo pelas redes sociais, se quiser ter o certificado desses encontros, é só vir para Digital Edu, tá? Tá na tela aí o site, é digitaledu.com.br. Vem para cá que toda sexta-feira tem o programa Manhã com Dados aqui, um oferecimento da BLR Data. Inclusive, vai ter semana que vem. Põe na agenda, coloca na sua agenda toda sexta-feira às 9 horas da manhã, tá bom? E então, para quem já está aqui na Digital Edu, eu vou colocar agora para vocês no chat o link para vocês emitirem o certificado de participação, ok? É muito simples. Para quem já emitiu o certificado de participação, ao clicar nesse link, já vai abrir a tela com seu nome e seu e-mail ali certinho, já travado, basta clicar em emitir, tá bom? Para quem ainda não preencheu nenhum certificado na Digital Edu, basta clicar e vai ter ali o campo do nome. Se ele estiver vazio, você pode colocar o nome da forma que você quer que ele saia no certificado. Mas lembre-se, tome cuidado porque, uma vez preenchido, você não consegue alterar mais nem para os próximos encontros. Aí você precisa entrar em contato com o suporte técnico. Isso é feito para o certificado, a gente trava para evitar do que já aconteceu no passado de pessoas emitirem para outras, né? Já aconteceu isso. Então, aqui a gente faz essa trava, beleza? Então faz assim. Estou colocando agora. E esse link, ele vale por
aproximadamente 5 minutinhos a partir da data que ele é colocado no chat, do horário que ele é colocado no chat. Então, podem clicar, já está no chat aí, tá bom? O pessoal parabenizando aqui, ó, Gustavo, excelente o conteúdo apresentado. Parabéns e obrigado, Bergson. Legal, gente. E de novo, né? Eu falei no início, às vezes as pessoas não entram logo no início, entram no decorrer. Ó, hoje chegamos à 36ª edição do Manhã com Dados, tá? Dentro da Digital Edu, a gente só perde para o Pipoca Ágil, que tem mais edição, né? Eu fui lá ver, vai. É isso aí. Mas, Ibson, aguarde, um dia a gente passa, né? Ibson é a pessoa que conduz a Pipoca Ágil, que é todo sábado, né? De Às manhã, 9 horas também. às 9 horas da manhã. Então, assim, não é fácil, tá? A gente chegar em 36 edições, né? Porque é sempre aquele compromisso de estar ali naquele horário, montar um material e assim. O meu dia é muito corrido, porque tudo bem, tem mais pessoas na empresa, mas a empresa não é grande e muitos dos projetos as pessoas exigem ali a minha participação, né? Então, o meu tempo é muito tomado. Então, você pegar toda sexta, não é? De 9 até 10 e pouquinho, mais ou menos, chega a ser um sacrifício. Então, assim, peço para vocês, não é, que divulguem, né, se puder, o Manhã com Dados. Infelizmente, tá, gente, a gente tem um problema no LinkedIn, né, de forma geral, as pessoas, né, que, por exemplo, a página da BR Data é onde a gente faz a divulgação, o Wagner também faz na página da Digital Edu, né, mas o LinkedIn não transmite, não caminha mensagem para todo mundo. Então, às É vezes, a isso. gente tem 6.000 Algoritmos. pessoas, chega a 200 pessoas, 200 e pouco. Então, se vocês puderem curtir, compartilhar, né, isso ajuda bastante para a comunidade crescer, tá? Assim, eu posso até estar falando besteira, mas eu não conheço, por exemplo, alguma iniciativa no sentido, na área, né, no sentido do Manhã com Dados, em estar passando conteúdo assim de forma frequente e assim, raiz, né? Porque aqui não tem muito frufru, né, Wagner? A Isso gente aí. pega, às vezes, pega, improvisa, faz ali. Então, você ter, né, essa característica, não é qualquer preso, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, tá? Ainda mais hoje o mundo, né, que, por exemplo, tem o chat GPT, e aí muita gente, às vezes, que não sabe, joga no chat GPT, escreve e tal, fica difícil. E aqui não, é na bucha, aqui na lata, né? Então, tem toda essa passagem de conhecimento. Então, se vocês puderem divulgar, divulguem. A gente até botou já na página nossa, no LinkedIn, uma nota hoje de agradecimento, né, para as pessoas que acompanharam. Eu não sei se saiu, eu botei programado para as 10, já deve ter saído, né? Então, tá ali o agradecimento para vocês e é isso, né? Na próxima sexta, nos Bacana. encontramos aqui no mesmo bate-horário, bate-local, né? Maravilha. E Inclusive, Bergson, só para finalizar, uhum, lembrar o pessoal também que o Bergson fez o pedido para a gente poder compartilhar, né, os encontros aqui às 9 horas da manhã, da sexta-feira. Então, assim que acabar aqui agora, vocês vão clicar no meu painel, na parte superior, tá? Meu painel, e vai entrar em cabine de fotos, ok? Cabine de fotos. Ao clicar em cabine de fotos, você vai abrir uma página e você vai escolher um template quadrado ou na vertical, tá? É, e um dos templates, você vai achar ali o Manhã com Dados, tá? Tem a logomarca do Manhã com Dados ali. Então, escolha um dos dois templates, quadrado ou vertical, do Manhã com Dados, tira uma foto, tá? Lembrando que quando você estiver se vendo na foto ali, você consegue mexer com o mouse ou com o dedo no telefone para ajustar a foto onde você quer. Você consegue ampliar a sua imagem. Então, ajusta bonitinho ali, tira uma foto. Depois é só clicar em salvar e sim. O sim é para ir por painel. E compartilhe também nas redes sociais aí, que vai ajudar bem também a divulgar o programa. É isso aí, Bergson.
pessoal. Obrigado, Wagner. Obrigado, pessoal, por, né, participar do Manhã com Dados, né, dedicar o tempo da manhã da sexta de vocês para estar aqui junto com a gente. Então, nos encontramos, né, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, na próxima sexta-feira que vem. Isso Grande abraço. aí. Um abraço, Bergs. Um abraço, turma. Tchau, tchau.